Glória a Deus, glória a Jesus. Livro de Salmo 66 está escrito: celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Glória a Deus. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Nós observamos que todas as vezes que o mundo secular, que o mundo natural está perto das suas festas, das suas comemorações, das festividades do final ou início de ano, nós observamos que as pessoas colocam as suas expectativas em cima daquilo que está para acontecer, das festividades, das comemorações, da saída do ano, da entrada do novo. E nós percebemos que as pessoas estão sempre esperando do ano novo uma coisa nova, uma vida nova, uma situação nova, novos pensamentos, novas decisões, novas expectativas naquilo que o seu coração deseja, almeja, espera. E as pessoas colocam isso como se as determinadas festividades anuais ou o final e o início do ano novo fossem de si mesmo produzir para a vida das pessoas aquilo que elas colocaram as suas expectativas. Aquilo que elas colocaram os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres, elas almejam que esses acontecimentos, de acordo às datas comemorativas, tragam de si mesmo as suas emoções, as suas realizações. Observe que as pessoas felicitam as outras com um feliz ano novo, com um feliz Natal, com feliz festividade, e as pessoas estão alegres, sorrindo, e as pessoas estão em si mesmas festejando e almejando que as coisas aconteçam da sua própria vontade, do seu próprio querer e expectativa que elas colocaram em cima daquela festividade. E nós podemos perceber que a palavra de Deus, ela está nos dizendo que devemos celebrar ao Senhor com júbilo. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Existe uma ordenança da parte de Deus para nós celebrarmos a Ele, para nós buscarmos a Ele, para nós almejarmos, fazermos a vontade deles, porque as festas de si mesmo não vão trazer, não vão realizar aquela incumbência, a responsabilidade que o próprio Senhor Yeshua HaMashiach, o Cristo, deu a cada ser humano. As pessoas querem uma vida nova, as pessoas querem coisas novas, matérias novas, pessoas novas, amizades novas, mas o Senhor deu a cada um de si produzir frutos dignos de arrependimento. O Senhor deu a cada um a responsabilidade em si mesmo de não esperar acontecer, mas as pessoas serem levadas ao estado
estágio espiritual de arrependimento dos seus pecados e desejarem em si uma vida nova, mas não para viver segundo a carne, porque está escrito que se viver de segundo a carne, segundo o mundo, segundo o curso deste mundo natural que impregna o pecado dentro das pessoas e assolam as suas vidas com a materialização do fruto do pecado, porque está escrito em Romanos 6:23 que o salário, que a recompensa, que o presente do pecado é a morte. E por que o salário do pecado mata? Por que o salário do pecado é a morte? Porque a morte, ela veio por causa do pecado. E o pecado é a transgressão da lei. E transgressão da lei é obedecer às suas vontades, seus desejos, seus prazeres ilícitos, conhecidos como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, rejeitando submeter-se à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos princípios, aos valores, à intimidade de si, arrancando de si pela unção e poder do Espírito Santo, que regenera, que transforma, que desfaz o pecado na vida do homem, na vida do ser humano, e transforma-o, trazendo em si a conversão e o arrependimento pelo conhecimento da palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. E conhecendo a verdade, que é Cristo, que liberta, que perdoa, que transforma, que edifica o ser humano em uma nova criatura, para que se cumpra o que está escrito no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 17, que diz: ora, aquele que está em Cristo, que está no ungido, no escolhido, no enviado de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é nova criatura, e as coisas velhas, as coisas antigas, as coisas malignas, o pecado e as suas contaminações é passado, e eis que tudo se faz novo. E por que conseguimos vencer o mundo, o pecado, as concupiscências, as músicas devassas, essas músicas profanas, o linguajar pecaminoso, maligno, maldito, perverso, que mais corrompe, que mais seduz o homem às suas próprias decisões, concupiscência? Ah, meus irmãos e irmãs, é necessário entender que o Espírito Santo de Deus está sobre a face da terra, conduzindo o homem ao arrependimento e convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que você se torne uma nova criatura na presença de Deus. E essa força divina, ela traz o reconhecimento. Esse reconhecimento gera o arrependimento, e o arrependimento é gerado porque do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, na unção divina do Espírito Santo, que faz você repugnar o pecado, enojar o pecado e ter a desejo e a vontade de ter seus corações, seus corpos, suas almas, seu espírito transformados pela unção e renovação do entendimento. Está escrito no livro de aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo,
porque este mundo está conduzindo as pessoas à perdição. Este mundo, a moda do mundo é a perversão, é a iniquidade, é a soberba, é a concupiscência, são os desejos ilícitos que transgride a palavra de Deus e transgride as escrituras sagradas, levando o homem a estar em estágio de contaminação diante de Deus, e essa contaminação faz com que Deus rejeite o homem por causa da prática dos seus pecados. É por isso que está escrito aos Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, com este século, com a manipulação dos espíritos imundos através de homens e mulheres, levando-os à perdição e deixando-os longe da vontade de Deus pela sua misericórdia e compaixão e rejeição do seu santo Filho em si mesmo. Porque quando o homem e a mulher, quando as pessoas rejeitam a vontade de Deus, então elas não são justificadas por Deus, como está escrito em Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados por Deus, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas não entendem esta palavra, então elas estão debaixo da rejeição divina, porque está escrito no livro aos Romanos, no seu capítulo 1, a partir do versículo 28, e como eles não se importaram, de ter o conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldades, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam daqueles que as fazem. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino celestial. O Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, e for batizado será salvo, mas ao que não crê já está condenado. É por isso que ele deu a oportunidade para todos os seres humanos sobre a face da terra de se arrepender e nascer da água e do Espírito. Evangelho de João, no seu capítulo 3, que está escrito: e este foi ter, capítulo 3, versículo 2, Nicodemos foi ter de noite com Cristo, e disse-lhe: Mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconhecia que Cristo, que o Messias, que o Mashiach tinha vindo de Deus, porque as maravilhas, os milagres, as ressurreições, as transformações que aconteciam, as limpezas das lepras, das doenças incuráveis, e eram manifestas a olhos nus, e as pessoas viam, as pessoas ouviam, as pessoas contemplavam as suas maravilhas, os surdos ouviam, os mudos falavam, os cegos viam, os leprosos
leprosos eram purificados, os paralíticos pulavam e corriam, os aleijados saltavam de alegria no templo do Senhor. Ai, calabachandarabacalambaçu, os mortos ressuscitavam, as enfermidades desapareciam, os oprimidos eram libertos dos espíritos imundos, dos espíritos das trevas, dos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência, nesse mundo secular, nesse mundo mau. As pessoas viam, e o príncipe Nicodemos, príncipe dos judeus, ele sabia que ninguém podia fazer o que Cristo fazia, ninguém podia ser quem Cristo era, porque Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Altíssimo, veio a esta terra como ser humano, como homem em carne, como pessoa, foi gerado de uma santa, maravilhosa mulher chamada Maria, e no seu ventre ele foi gerado pelo poder, glória e graça do Espírito Santo, mas ele veio em carne, foi gerado na carne para viver segundo os homens, mas não pecou. Ele foi tentado, ele foi aborrecido, ele foi injuriado, ele foi caluniado, mentiram com seu nome, ele foi perseguido, ele foi desfeito daqueles que tinham o poder em suas mãos, mas ele não se corrompeu, ele não se deixou vencer pelo pecado, pelo orgulho, pela soberba, pela exaltação. Muito pelo contrário, está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não jugo do mundo, não jugo do engano, não jugo da perversidade, não jugo da mentira, mas Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele não disse aprenda com o mundo, ele não disse aprenda com o pecado, ele não disse aprenda com a injustiça, ele não disse aprenda com os soberbos, ele disse aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, não para a sua carne, não para viver no mundo conforme o mundo vive, não para andar conforme o mundo anda, para falar conforme o mundo fala, para se vestir devassamente e malignamente como o mundo se veste. Não, ele disse: e encontrarei descanso para as vossas almas. Cristo estava preocupado, era com as almas dos homens. Ele tinha o poder da cura, ele tinha o poder da libertação, na unção e graça do Espírito Santo, mas ele estava preocupado com a alma das pessoas, porque ele bem sabia que quem morria sem a presença do Deus Criador dos céus e da terra iria para as profundezas do abismo, iria para um lugar de tormento chamado Hades, onde Satanás oprime as almas perdidas, onde as almas são maltratadas, onde as almas são oprimidas, onde as almas são queimadas, onde as almas são torturadas dia e noite, lamentando ter uma nova oportunidade de vida sobre a face da terra, mas depois que morre segue-se o juízo, e as almas dos homens vão para onde mais eles alimentaram as suas carnes. Se você está alimentando a sua carne com o mundo, se você está alimentando a sua carne com o pecado, então se prepare, porque Satanás já tem nas mãos a sua alma. Mas se você neste momento arrepender-se dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das suas más obras que cheiram mal às narinas de Deus, o seu pecado, a sua prostituição, o seu adultério, os seus vícios, as suas malignidades, as suas perversidades, e se você se arrepender neste momento, Cristo vai perdoar os teus pecados, ele vai transformar a tua alma, ele vai lhe lavar com o seu sangue, purificar essa carne podre, fedorenta diante da sua face, e te dar um novo sentido para a tua vida na face da terra. E Cristo respondeu a Nicodemos no versículo 3:
E disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou sem entender muito bem. Era um homem letrado, era um homem inteligente, era um príncipe dos judeus, conhecia o Antigo Testamento como ninguém, mas ele não conseguiu entender essa nova colocação, essa doutrina de santidade, essa doutrina de alegria, essa doutrina de poder que o Filho do Homem estava lhe ensinando naquele momento. Ele já era um senhor, ele era príncipe, ele era inteligente, era entendido, mas não sabia o que era nascer de novo. E então ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então o Messias lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Os que nasceram para viver segundo a carne é carne, mas os que nasceram para se arrepender dos seus pecados por ter aprendido a viver de uma maneira errada, de uma maneira perversa, de uma maneira maligna, de uma maneira pecadora, então o Espírito Santo traz o arrependimento para as suas almas. Aquele que não nascer de novo não vai poder ver o reino dos céus, quanto mais entrar. Aquele que não nascer da água e do Espírito, a água aqui representa a palavra de Deus, o Espírito aqui representa o Espírito Santo, que convence o homem, que convence a mulher, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então o ser humano se arrepende e deixa o Espírito Santo transformá-lo em uma nova criatura, em um novo ser humano, e aqueles desejos malignos, perversos, malvados, maquiavélicos, mentirosos, enganadores, prostituídos começam a sair do seu corpo, das suas emoções, da sua vontade, e Cristo passa a ser o verdadeiro vínculo da perfeição em tua alma, que é o amor verdadeiro que veio dos céus, trazido na pessoa de Cristo para a salvação, para arrependimento da sua alma, que está nas mãos de Satanás, vivendo para Satanás, falando o que Satanás gosta, pensando o que Satanás gosta, agindo como Satanás gosta, mas em compensação a sua alma está aprisionada nas profundezas do inferno. E se você não entregar a sua vida para Yeshua HaMashiach, Cristo, enquanto é tempo, então você se perderá neste mundo. Mas não foi porque você não ouviu a verdade, muito pelo contrário, mas foi porque você rejeitou a verdade, rejeitou a santidade, rejeitou o caminho, a verdade e a vida, que é o Filho do Homem, que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Capítulo 3 de João, versículo 18, está escrito. Versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, mais o pecado, mais as músicas profanas, mais a devassidão, mais o adultério, mais a prostituição, mais o andar de qualquer jeito e de qualquer maneira. Amaram mais a homens, amaram mais os vícios, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, versículo 20, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas.
Mas quem pratica a verdade vem para a luz. E que luz é essa aqui, pastor? É Cristo! Porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E que vida é essa? É a vida na terra, é a vida eterna, é uma nova vida diante dos homens, diante dos anjos, diante de Deus e diante de Satanás, diante do diabo e diante do grande dragão e diante dos demônios, e eles são vencidos, derrotados, aniquilados e destruídos, e não pode tocar naqueles que são de Cristo, porque os que são de Cristo são ungidos, são lavados, são remidos pelo sangue dele, e tem a unção do Espírito Santo que despedaça todo jugo, que despedaça as obras do diabo, como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 45: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E calabachandarabacalabasuriandalabai, e calabachandarabacalabaçu. Mas quem pratica a verdade, versículo 21 do capítulo 3 de João, vem para a luz, vem para Cristo, se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos. É por isso que João Batista, quando estava pregando, ele disse para aquela multidão que não se arrependia, que não acreditava e que brincava e blasfemava com a palavra de Deus, ele dizia: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Respeitem a palavra de Deus, respeitem aí Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você não quer Jesus, se você não quer a luz, se você quer continuar nas trevas, no seu pecado, e você morrerá no seu pecado, é um problema seu, mas temos que respeitar a palavra de Deus, a palavra do seu Filho, a presença divina do Espírito Santo, para que não lhe suceda uma coisa pior, porque quem brinca com Deus morre, pois está escrito: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está escrito: Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o ser humano semear, isso ele também ceifará. Se você semeia na carne, se você semeia no pecado, se você semeia nas trevas, então você vai escolher a corrupção. Mas aqueles que se arrependem, aqueles que entregam as suas preciosas almas, as suas preciosas vidas na mão de Yeshua HaMashiach, na mão do Filho do Homem, como seu Senhor e Salvador, ceifará a vida eterna, ceifará livramento, ceifará a graça, a glória, a grandeza, o poder e a majestade divina dentro dos seus corpos mortais, para que o nome do Criador seja em vós glorificado. Você que ouviu essa mensagem divina e deseja entregar as suas vidas, as suas almas para o seu Senhor, o seu Criador, nesta hora, ore comigo a oração do arrependimento e diga comigo: meu Deus, meu Senhor, neste momento, eu entrego a minha alma para o Senhor. Perdoe agora os meus muitos pecados, as minhas palavras, pensamentos e obras, Senhor. Oh, meu Deus, limpa, Senhor, e apaga o meu nome do livro da morte e do inferno, e escreve agora, Senhor, o meu nome aí no céu, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para no grande dia da vida eterna eu morar contigo aí no reino celestial, pois está escrito, Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 20,
a partir do verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o versículo 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Obrigado, Senhor, por me mostrar a luz e me tirar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Te calabachandaraba calabasuri candalabachandaraba calabalabasuri andalabaste calabasuri calabasuri andalabachandaraba calabaçu. Digam amém. Digam graças a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Comecem todos dando glória, 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 glória a Deus. Majestoso Deus e Pai divino de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão divina, pela tua infinita bondade, meu Deus, na pessoa gloriosa do teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte e o inferno e nos trouxe, meu Deus, a vida eterna pelo arrependimento, Senhor, dos nossos muitos pecados, ó Deus. Obrigado pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, a cada dia a mantermos a nossa salvação diante do Senhor, porque está escrito, meu Deus, diante do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua HaMashiach, o Cristo ressurreto, teu santo Filho, é o Senhor. Oh meu Deus, está escrito, Senhor, na tua palavra bendita: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Toma cada pessoa que se entregou ao Senhor neste momento, ajuda, Senhor, na caminhada. Obrigado, meu Deus, porque tua luz, obrigado, Senhor, porque a tua luz, ela é poderosa para dissipar todas as forças das trevas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.